Olá, bem-vindos a mais uma edição do nosso Mobcast. E hoje estamos aqui com o Everton Silva, gerente de negócios da Idemia. Muito obrigada por participar do nosso Mobcast. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, estar aqui com vocês, amigos de longa data, falar um pouquinho aí da carreira e dos projetos futuros. Isso aí, antes de você entrar nessas questões aí mais corporativas, nós gostaríamos que você falasse um pouquinho de você. Quem que é o Everton sem o crachá? Quem é o Everton no dia a dia, com a família? Quais são os seus hobbies? Conta um pouquinho pra gente, Everton. Bom, legal. Sou casado, tenho 2 filhos, a Bia de 16 anos, o Davi de 13 anos. Sou gerente de negócios na Idemia. Sou voluntário e hoje talvez é um dos melhores hobbies que eu tenho é praticar o voluntariado. Conta pra gente um pouquinho desse seu projeto de voluntariado, como que funciona? Bom, eu comecei em 2022, conheci a Hamburgada do Bem. Eu sempre quis participar de voluntariado e de lá pra cá eu não parei mais, né? São ações que a gente faz em escolas, né, para crianças que vivem em situação vulnerável, seja social, econômica. E a gente leva toda a estrutura pro evento. Geralmente a gente faz em escola, que tem um pouco mais de estrutura. A gente leva muito amor, muito carinho, muita atenção para essas crianças. E aí estou há pouco mais de 3 anos bem engajado nessa ação. Legal. E é gratificante, né? Quando você utiliza do seu tempo para ajudar alguém, porque em algum momento todos nós já fomos ajudados de alguma forma, né? Então retribuir isso hoje que você tem condições é espetacular, né? Costumo dizer que o tempo é a moeda mais valiosa que a gente tem, né? Então, dedicar um pouco do nosso tempo, principalmente para as crianças, né? São as nossas joias, né, do futuro, é muito gratificante, né? Então eu tenho investido bastante do meu tempo nessas ações porque eu acredito muito no nosso futuro, que nosso futuro passa muito pelas crianças. Legal. Everton, conta como que foi a sua trajetória profissional até chegar ao Everton, gerente de negócios da Idemia. A gente estava conversando ali nos bastidores, né? Eu comecei meu primeiro dia de trabalho foi manuseando cartões. Então o Cards já tá ali bem enraizado, né? Então eu trabalhava numa empresa, né, de plano de saúde e lá a gente fazia o manuseio dos cartões, inseria o cartão dentro do envelope, do guia médico, no envelope de segurança e mandava para as empresas. Aí eu fui tendo a oportunidade, né, dentro dessa empresa, e aí eu tive uma ideia de terceirizar essa operação. E fui buscar empresas especializadas nesse tipo de serviço. A gente fez algumas cotações, alguns orçamentos, encontrei uma empresa que tinha essa estrutura e atendia muito bem a necessidade ali para o momento. Nós fizemos toda a parte de homologação e implantação dessa operação e foi na fase que eu terminei a faculdade, tinha passado por algumas coisas muito legais dentro dessa empresa e queria me desafiar a algo novo. E pedi ajuda na época pro gerente da área, ele me indicou em algumas empresas e aí iniciei o meu processo ali de imersão em Cards, né? Participei de um processo seletivo numa embolsadora de cartões. O processo seletivo era para a área de qualidade e no meio do processo surgiu uma vaga para trainee na área comercial. A pessoa que estava me entrevistando, ela comentou, faz muito... você tem perfil para essa vaga. Falei, apesar de eu acho que é uma pegadinha, mas eu sempre tive vontade de trabalhar na área comercial porque eu via na empresa anterior algumas pessoas trabalhando e me identifiquei, tenho muita facilidade de relacionamento. Eu falei, de repente... Vai que ela tá certa, Vai que ela né? tá certa, quero participar desse processo então.
Eu participei do processo seletivo, entrei como trainee nessa empresa e tive ali meu período de aprendizado, né? Fiquei por lá durante 3, quase 4 anos. Saí, fui para uma outra empresa do mesmo segmento, fiquei 1 ano e meio, mais ou menos. Depois de 3 anos, eu volto para essa embolsadora, onde eu tive a minha primeira experiência eu digo que é para reescrever uma nova história. Foi, aprendeu fora e trouxe novos conhecimentos para eles. Novos conhecimentos, mas também tive muita oportunidade. Então, sou muito grato pela oportunidade que eu tive no momento que eu realmente precisava muito, né? Fiquei durante 8 anos nessa empresa e aí surgiu a oportunidade há 1 ano e 2 meses, mais ou menos, de vir para a Idemia, né? Já conhecia a Idemia por conta do nosso segmento mesmo, sabia que era uma das maiores empresas do segmento de meios de pagamento. A Idemia tem bastante solução, né? Principalmente voltada para meios de pagamento, soluções digitais, e estou muito feliz, muito contente, muito desafio pela frente, tem muita coisa boa vindo por aí também. Everton, hoje, olhando a sua trajetória profissional até o momento, se você olhar para trás e lembrar do Everton lá no início da carreira, qual conselho que você daria para ele? Assim, aproveitar as oportunidades, sonhar, mas sonhar grande. E antes de acreditar no seu sonho, acreditar em você mesmo. Não vai ser fácil, né? A jornada profissional ela é muito desafiadora, você acaba concorrendo com muitas pessoas, mas você precisa acreditar em você mesmo. Então eu já sonhava muito em conquistar o meu espaço, em conquistar as minhas coisas, de ajudar a minha família. E aí com 16 anos fiz um curso, iniciei minhas atividades profissionais dentro dessa operadora de saúde. E ali dentro eu fui percebendo que eu poderia chegar muito mais longe. Eu tinha esse sonho, mas eu acreditava muito em mim. E que para eu alcançar os meus sonhos dependia 100% de mim. Meus pais, eles sempre me incentivaram. Falaram, filho, se você quer, você é capaz. É possível, só depende de você. Então, esse não só pro Everton de 17 anos, mas para quem está começando, acredite em você. Costumo falar que o sucesso ele não está no futuro, né? Ele está no presente. Então, você acreditar que vai dar certo, começa por hoje, né? Porque lá na frente você vai se sentir realizado quando conquistar. É o que você faz agora que vai nutrindo o que você vai conquistar no futuro, né? Exato. De fato. Everton, conta pra gente um pouquinho sobre as suas formações. Bom, eu sou formado em administração com ênfase em RH. Por que RH? Quando eu comecei ali bem lá no início, né, das atividades, lá nesse plano de saúde, rapidamente eu fui tendo as oportunidades, né? Entrei como jovem aprendiz, virei auxiliar, depois assistente, depois analista. E aí era eu como analista, mais 2 pessoas, um coordenador e um gerente. E até por conta da idade, pouca experiência em lidar com pessoas, eu vou fazer um curso voltado para recursos humanos. Eu fiz administração com ênfase em recursos humanos. E também fiz formado em MBA em mídias sociais e digital. Pela Fundação Getúlio Vargas, e já estou inscrito para um novo curso para o ano que vem em gestão comercial. Você também não para, né? É trabalho voluntariado, é curso, é filho, é casamento, a rotina corrida. É bem corrida, mas eu sou uma pessoa muito ativa.
Muito ativa. Durmo tarde, acordo cedo. O nosso trabalho ele é bem puxado, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Nós temos responsabilidade muito grande. Então isso exige muito do nosso tempo também, né? De trabalho. Mas eu não paro. Trabalho, estudo, faculdade. Estou fazendo inglês também, correndo atrás para melhorar. Filho, família, voluntariado. Mas a gente tentar ocupar o nosso tempo com coisas boas, né? Vamos agora falar um pouquinho da Idemia. Conta pra nós, Everton, qual que é o nicho de atuação da Idemia? O que você enxerga hoje de oportunidade, futuro, dentro do que a Idemia já faz? Bom, a Idemia é uma das maiores empresas do mundo em termos de produção, personalização e manuseio de cartões físicos. A Idemia tem 6 fábricas que fazem a produção do plástico e do cartão de metal. Aqui no Brasil, na Colômbia, na França, nos Estados Unidos, na Índia e na China. E basicamente essas 6 fábricas abastecem o mundo inteiro, mais de 35 birôs de personalização. Isso gabarita como uma das maiores empresas do mundo. Além disso, também é uma das maiores empresas do mundo em meios de pagamento com soluções digitais, né? Então, tem muitos dos nossos parceiros em comum que faz a produção do cartão físico com a Idemia e também o cartão virtual, principalmente empresas de alimentação, refeição, benefício. A gente tem toda uma estrutura, uma integração com as principais wallets do mercado, né, do mundo, e é fácil integração o nosso sistema para colocar um cartão numa wallet, no celular. Então, em termos de cartão físico, cartão virtual, a Idemia é uma das maiores do mundo. Acho que é uma visão que nós mesmo, como parceiros, nós não tínhamos, que a Idemia tem essa entrada no mundo digital tão grande. Então, quem olha de fora hoje acredita que a Idemia seja somente uma embolsadora, mas não, vocês já estão integrados também nesse meio de pagamento digital, né? Sim, e assim, precisa estar muito atento, principalmente para as novas gerações, né? Costumo falar que o cartão dificilmente vai acabar por conta, culturalmente falando mesmo, né? Acho que o nosso país ele é muito grande e não é todo mundo que tem fácil acesso a smartphone, apesar de a quantidade de smartphone ter crescido de forma absurda nos últimos anos. Mas não é todo mundo que tem acesso. Então, o cartão físico ele ainda é um maior volume, ele vai continuar sendo por bons anos aí pela frente, mas a gente precisa ficar atento às novas soluções, aos novos públicos, aos novos clientes que estão vindo aí. Eu acho que é legal, os emissores também têm percebido isso, né, e dando ali as ferramentas necessárias para os clientes utilizar ali como forma de meio de pagamento, seja através de um cartão de PVC, seja através de um cartão virtual, através do celular, ou até mesmo cartão de metal, né? A gente tem visto aí uma onda muito forte de emissão de cartão de metal de todos os players aí, bancos, porque é uma forma de diferenciação, de status, de luxo e, lógico, não é para todo mundo, a gente entende também, mas é um público nichado que busca ter esse tipo de cartão como forma de pagamento. Principalmente, acaba até se tornando o principal cartão na carteira do cliente. Sim. A gente tem que estar atento a tudo isso, né? Então, o cliente quer pagar com cartão de PVC, plástico? Tem. O cliente quer pagar com cartão de metal, porque o nicho dele é esse? Também tem. Quer pagar com cartão virtual? Também tem. O cartão ele é a porta de entrada do cliente, mas também pode ser a forma de fidelizar esse cliente, né? Exatamente. Fidelizar o cliente e também ser até mesmo uma fonte de receita para o emissor. Os clientes estão dispostos a pagar para ter um cartão de metal, por exemplo. A Idemia fez uma pesquisa recentemente que 74% das pessoas estão dispostas a pagar
por um cartão de metal. A gente precisa, de novo, estar atento ao comportamento dos consumidores e estar junto com os clientes, né? Na área de negócios é isso, né? A gente acompanha sempre a onda. Eu Exato. acho que todo mundo que vem da área comercial tem esse sentimento de eu preciso estar antenado, eu preciso acompanhar a onda, porque eu tenho que surfar ali nessa onda, né? A maior estratégia de vendas é cuidar do cliente. É entender o cliente, é entender a dor do cliente, né? Aqui a gente trouxe alguns exemplos, mas isso se encaixa em qualquer situação que você tiver com o cliente. Lógico, a gente quer implementar algumas soluções, queremos, mas a gente precisa entender a dor do cliente. Faz né? sentido? De que forma que eu posso te ajudar? Eu tenho essas soluções. Faz sentido? Faz sentido. Não faz sentido? Tudo bem, mas de que forma que eu posso te ajudar? Então a gente precisa estar muito atento ao que os nossos parceiros estão buscando também. A Mob e a Idemia já tem uma parceria aí de longos anos que vem muito bem. Como que você enxerga o dia a dia da Idemia com a Mob? Como que é essa interação para vocês como embolsadora com a transportadora Mob? Assim, é extremamente importante, né? Eu costumo falar que a gente não faz nada sozinho. O emissor, ele tem um investimento altíssimo de aquisição de cliente. Ele passa por uma processadora, envia o arquivo para nós, embolsadora. Nós temos um prazo de personalização, de manuseio, um SLA bem apertado, né? Depois a gente disponibiliza os cartões para a Mob coletar, e a Mob tem todo um processo de roteirização e entrega na porta do cliente ou da empresa. Isso é uma responsabilidade muito grande, porque muitas vezes a gente está falando de um cartão de alimentação, um cartão de refeição, que o cara precisa comer, Sim. e um cartão, muitas vezes bancário, né? É a única fonte que o cara tem ali de receber o dinheiro. De novo, não é todo mundo que tem um smartphone que consegue fazer um Pix de uma conta para outra, pagar uma conta. Às vezes o cara precisa do cartão para fazer um saque, pagar ali a continha dele. Sim. Então essa relação de parceria, ela é muito importante. A gente precisa estar conectado, a gente precisa sempre revisitando os nossos processos. O que funcionava alguns anos atrás talvez não faça sentido hoje. A gente precisa mudar, precisa recalcular a rota, e sempre pensando ali que a gente somos os olhos dos clientes dentro dessa operação. Então não adianta ele investir muito dinheiro e a gente não ter uma performance boa, a gente não ter uma qualidade boa. A gente tem que ser os olhos dos clientes dentro da nossa operação. Mas a gente também precisa estar junto nessa, a gente precisa estar conectado, não basta a Mob fazer o papel dela com qualidade e eu não fazer o meu. Não adianta eu fazer o meu e a Mob não fazer nada. Então por isso que a gente está junto aí há tantos anos, sempre buscando soluções alternativas. Hoje vocês estiveram lá na fábrica da Idemia, acompanhando alguns processos, já saíram vários insights aí e oportunidades de melhoria, mas eu acho que é isso mesmo, a gente não ficar limitado a essa visita. Essa parte de relacionamento com o cliente me brilha muito os olhos, né? Até pelo tempo que eu tenho nessa parte, assim, de cuidado pós-venda. Isso que você falou faz muito sentido, né? Venho do e-commerce, onde nós entregamos sonhos, né? Ali, às vezes, um presente, enfim. E hoje, no meio em que nós estamos, é a necessidade. Não é só o nosso cliente em comum, é alguém lá na ponta que está esperando. E ela está esperando desde muito antes desse processo. É desde quando ela é contratada numa empresa e o RH faz a solicitação ali para o nosso cliente, passa por vocês, depois pela Mob, até chegar lá na ponta. Então tem todo um processo que realmente a gente precisa estar muito junto para não frustrar essa pessoa que vai receber isso aqui na ponta. É isso. Mas é isso mesmo, é a questão da responsabilidade, da parceria. E eu acho que a gente ainda vai ter muita coisa junto aí pela frente. Everton, você já falou um pouquinho aí sobre o trabalho voluntariado que você faz,
queria entender um pouquinho se teve algum momento dentro desse trabalho que te marcou, que realmente marcou o Everton ali como pessoa, que te fez olhar a vida de outra forma. Dentro do voluntariado, de novo, né, a gente entrega o que a gente tem mais de precioso, que é o tempo. Vou falar especificamente da hamburgada porque eu tô bem envolvido, né? Quando eu entrei, eu achava que eu ia dar muito mais do que eu iria receber, mas toda vez que acaba uma edição da hamburgada, eu saio com a sensação que eu recebi muito mais do que eu dei. E isso faz parte de um dos propósitos que eu tenho na minha vida, que é deixar o mundo melhor do que eu recebi. Talvez eu seja só um grão de areia no mundo, tentando mudar o mundo, mas eu tenho certeza que um pouco que eu tô fazendo, eu tô deixando o mundo melhor. Isso, consequentemente, me faz bem, me deixa bem. Eu sei que, de certa forma, também tô deixando um legado para os meus filhos, para as pessoas que me acompanham, né? Minha família. Então, esse sentimento de que eu tô fazendo algo de bom para uma outra pessoa, mesmo sem conhecer, isso, como diz os mais jovens, deixa o coração quentinho. Dentro de tudo que você falou, assim, Everton, a gente nota que a sua história realmente é inspiradora, que nada te limita, você realmente vai atrás dos seus sonhos, você acredita nele. E é algo que vai além, né? Você faz por você e também faz por outras pessoas, que aí vem essa questão do voluntariado. Hoje, olhando para a sua vida pessoal e para a sua vida profissional, tem algo do voluntariado que você consegue aplicar no seu dia a dia, na parte profissional, no meio corporativo? Dentro do voluntariado, a gente fala que a gente não faz nada sozinho. Sim. Né? A gente pode ter um investimento de 5 milhões de reais das empresas, que se não tiver uma outra pessoa ajudando, não existe o voluntariado. E eu acho que dentro da empresa passa muito por isso também, né? A gente sempre precisa do nosso amigo de trabalho, a gente sempre precisa dos nossos parceiros, a gente precisa tratar bem essas pessoas. Eu acho que eu falei que eu tenho muitos sonhos ainda, né? Mas a gente não pode colocar os nossos sonhos à frente da humildade, de ajudar as pessoas, de tratar bem as pessoas, né? Então, acho que o voluntariado, a empresa acaba tendo essa conexão. De certa forma, o voluntariado também me ajuda a manter o pezinho no chão, Lembrar das raízes, as minhas raízes, né? as minhas essências. O que o Everton do futuro espera, tanto profissionalmente quanto com esse trabalho voluntariado? O que você diz aqui para o Everton do futuro? Sou muito feliz e grato por tudo que eu tenho. Eu jamais imaginava que eu ia chegar até onde eu cheguei. Apesar de ser sonhador, acho que para o futuro é continuar estudando, continuar evoluindo, continuar ajudando as pessoas. Eu acho que poucas pessoas sabem disso, mas eu tenho um sonho mesmo real de pagar a faculdade para um jovem ou para uma jovem. Se tem um sonho que eu quero realizar hoje, é esse, de verdade. Não é nem pensando muito em mim, sem demagogia nenhuma mesmo, real. Quando a gente pensa em ajudar o outro, eu acho que o universo, ou Deus, devolve muito mais. E esse ano eu coloquei como meta ser uma pessoa melhor. Reclamar menos, agradecer mais por tudo que eu tenho. Se tiver que vir aí pro futuro, Deus pertence. Muito incrível mesmo. E agora, para finalizar, gostaríamos que você falasse um pouquinho sobre alguma curiosidade aí de tudo isso que você falou. Você falou um pouquinho como que mas a gente queria saber um pouquinho dos bastidores e alguma curiosidade, seja do voluntariado, seja do profissional. A gente sabe que produzir cartões, entregar cartões bancários ali, exige muito cuidado, é algo muito sensível. Mas conta pra gente um processo ali que as pessoas nem imaginam que acontece e que acontece lá por trás desses bastidores. Quando eu entrei, quando eu era cliente, eu achava que o cartão entrava
branquinho, saía colorido, com o nome do cliente. Né? E não, vocês viram lá que é todo um processo. Tem uma curiosidade que eu mesmo achei esplêndido quando eu visitei lá a fábrica. Eu achava que o cartão nosso, ele já vinha naquele material. Eu não fazia ideia que eram diversas folhas até ele virar uma folhinha dura, que é o nosso cartão de fato. Seguinte, o cartão, ele tem 5 camadas. O cartão bancário, né? Tem um sistema de pagamento por aproximação. Ele tem uma película na frente do cartão, que a gente chama de overlay, que é o que dá proteção na tinta. Um PVC da frente, que a gente imprime os dados que vai na frente do cartão. No miolo vai uma antena, que é o sistema de RFID, NFC, faz o pagamento por aproximação. O PVC do verso, onde tem os dados, né, impressão do verso do cartão. E atrás uma outra folha de overlay com a tarja magnética. Então a gente faz a impressão da frente do cartão, a impressão do verso do cartão, depois a gente faz um sanduíche, a gente junta todas essas camadas, essas 5 camadas. O cartão ele entra numa espécie de um forno, dá um choque térmico, literalmente, e ele junta essas 5 camadas de cartão. Então imagina uma folha gigante com 48 posições e imagens de cartão. Depois ela sai desse forno e entra numa máquina que a gente chama de corte. Aí a máquina ajusta essa folha, corta os cartões, a gente sai os cartões, ele entra num magazine, já são armazenados, né, um em cima do outro, enfileirado. E o que é a sobra do cartão, por exemplo, do PVC, a gente manda para uma empresa, ela faz o tratamento químico desse PVC e eles transformam através de PVC reciclado em réguas de PVC reciclado, de capa de agenda, capa de caderno de PVC reciclado. Nada é descartado no meio ambiente. Mas, deve ter aí pelo menos uns 30 processos aí para produzir. Se você fosse falar todas as curiosidades, a gente ia passar uma Nossa, tarde inteira aqui. Não ia dar tempo. E tudo isso, todo esse processo, ele é certificado, são certificados pelas bandeiras, que a gente chama de PCI. Então, todas as bandeiras, eles fazem uma auditoria anual para certificar se esses processos estão de acordo ou não. É um processo muito seguro. Poucas pessoas têm acesso. É muito sensível, né? Quando Muito a gente sensível. fala de dados ali, Exato. é totalmente seguro. Hoje o processo desde o início até o final, né? E eu, por exemplo, não imaginava por quantas etapas passava para ter um cartão. Um cartão, ele passa, não é só processo, mas passa por muitas pessoas também. Então é importante também um trabalho da área de recursos humanos, de entender como está a saúde mental do funcionário, se ele está bem, se ele está precisando de alguma atenção. É questão de empatia mesmo, né? Mas você viu lá, passa muitas pessoas envolvidas no processo para produzir um cartão. E não é só mais um cartão, né? Assim como não é só mais uma entrega. Não é só mais uma entrega. Tem todo um processo, uma responsabilidade em cima disso. Everton, foi um prazer ter você aqui. Eu quero agradecer em nome da MOB pela sua participação, por compartilhar aqui conosco a sua trajetória, a sua tarde conosco, por nos mostrar lá como que funciona os bastidores da Idemia, e que os próximos anos sejam de muito sucesso e que a nossa parceria ali MOB Idemia se consolide cada vez mais. É um mercado que tem muita oportunidade e estaremos juntos aí na nossa parceria. Eu que agradeço e contem comigo.